Olá a todos, meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com vocês. Hoje eu vou falar diferente, vou falar sobre um processo chamado Build e Release, né? Então imagina que você está construindo as suas aplicações e você precisa ir na sua máquina fazer aquela liberação de versão, né? Então, quantas vezes você liberou uma versão de aplicação e aquela versão não rodou em uma outra máquina, né? Não rodou no servidor de produção, e aí você falou assim, na minha máquina funciona, né? Então isso é muito comum, isso acontece nas melhores famílias. Sejam bem-vindos ao meu canal de Insight. Tenho trabalhado há mais de 20 anos na área de software. Hoje trabalho na 2PC e discutimos estratégias de modernização de aplicações, nuvem e mobilidade, com clientes que são empresas de softwares e grandes empresas pelo Brasil. Então, o bate-papo de hoje está direcionado à construção, né, das aplicações e à distribuição. São duas coisas que trabalham juntos e são grandes diferenciais dos projetos de software. Então, muitas das vezes, as pessoas até constroem, tem um bom back-end da aplicação, tem um bom código, mas cometem muitas falhas na parte de build e de release. E uma delas, muito comum, é gerar uma versão na máquina, né? Então, imagina que já vi cenários onde só aquele desenvolvedor daquela máquina que gera a versão, porque gerar uma outra máquina não funciona. Então isso é um gargalo muito comum nas aplicações. A gente tem um time aqui de DevOps que suporta clientes, né? Ou seja, suporta projetos de DevOps dos clientes, e chegam muitas solicitações de pedidos para olhar os processos de build, né? A build está quebrada. O que é que isso significa? Quando o cara fala que a build está quebrada, ele fez um código numa aplicação, subiu esse código, às vezes subiu um código quebrado. E aí isso vai parar no servidor de build, ou seja, não vai para frente. Só que a primeira culpa que se coloca é no processo de build. Já tive, inclusive, cenários muito interessantes, onde os nossos especialistas avaliaram todo o ciclo da aplicação e o desenvolvedor tinha colocado uma referência em um projeto. Essa referência estava na máquina dele, como se fosse uma biblioteca externa, seja o que for, e essa referência não estava no servidor de build. Ponto. Quando ele mandou isso para o serviço de build, o que foi que aconteceu? Não compilou. E aí o cara mandou ver logo que o problema era da build, né? Que o problema era no DevOps. Beleza, o processo chegou aqui, nossa equipe passou a analisar, fez uma rastreabilidade de ponta a ponta de todo o processo, até identificar pelo processo que o problema estava justamente no log, numa implementação que ele fez, e tinha uma dependência que não estava dentro do controle de versão. Então o processo de build é crucial para a qualidade do projeto, tá? Primeiro, só compila o que está no controle de versão, então isso já é uma garantia para você. Segundo, a máquina de build, ela não tem as dependências que você instala na sua máquina. Então, se compilou na máquina de build, ela tem que representar a mesma característica do ambiente de produção. Ele vai rodar também, teoricamente, no ambiente de produção. Então, isso reduz para você também mais um risco de construção de aplicação. Outro processo, você não pode ficar na dependência de ter uma pessoa específica para gerar a versão. Então, o servidor de build se encarrega de obter esse código-fonte para você e constrói essa aplicação, ou seja, obter a última versão do código-fonte ou a partir de uma tag, de um label, e constrói essa versão, roda testes unitários, gera cobertura de código, roda uma coisa muito louca que poucas pessoas usam, mas você está ligado agora, que chama-se validação de arquitetura, né? Então eu consigo desenhar um diagrama de dependência da minha arquitetura e fazer essa validação. Então isso é muito louco, galera. Isso me deixa assim, ó, muito louco, arrepiado, porque é uma parada do outro mundo. Você consegue impedir que alguém na sua arquitetura coloque um código, por exemplo, na tela que acesse direto o banco de dados, desprezando a sua estratégia de aplicação. Então você consegue pegar isso validando no processo de build. Dentre outras validações inúmeras que a gente consegue fazer,
inclusive plugar ferramentas de terceiros, como o próprio Sonar, para um débito técnico. Então, o processo de build é um processo fantástico, né? E fundamental para acelerar a construção de qualquer projeto. A gente tem que colocar no radar que construir software não é simplesmente quebrar teclado, né? A gente tem que pensar na estratégia da aplicação como um todo, e o processo de build ele é crucial para a construção dessas aplicações, tá? Então, por isso que eu estou conversando com você, é um ponto-chave muito estratégico do projeto e vai fazer a diferença nas suas aplicações. Então, esse é um ponto muito importante. Muitas empresas, eu estou falando de empresas de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes, têm problemas nas construções das suas aplicações. O processo de build que eu estou falando, ele é equivalente, né, seja .NET, seja projetos em Java, você vai criar a sua aplicação com um único funil, né? Então eu vou armazenar o meu código-fonte, por exemplo, no VSTS, que é a plataforma de DevOps da Microsoft. Lá dentro tem o Team Foundation Server, que suporta tanto projetos baseados no TFS quanto projetos no Git. E você vai incluir o seu código-fonte, seja Java, .NET e outras plataformas, tá? E aí, mais na frente, você vai ativar o serviço de build, que é justamente o que nós estamos conversando agora. O serviço de build vai obter esse código, vai rodar políticas do projeto e vai gerar uma versão, um binário compilado a partir daquele código-fonte. Se a build falhar, obviamente você vai receber um report de falha dessa build. Então isso é sensacional. Asmina pira, tá? Joga na hashtag aí, Asmina pira, porque você tira um processo que é todo manual, em vez de chegar lá no Visual Studio e gerar uma versão, e muitas das vezes eu chego em clientes e o cara está gerando uma versão na máquina dele. Olha, isso é uma bomba relógio. Você não tem a garantia que aquele código-fonte que ele está usando para gerar é o código-fonte que deveria ir. Parece brincadeira, né? Mas isso acontece nas principais famílias, tá? Estou falando em empresas que faturam milhões e milhões de reais. Então esse processo de transição ainda não é uma realidade em todas as empresas. E muita gente ainda perde muito dinheiro em políticas de gerência de configuração. Ou seja, ativa um controle de código-fonte, mas não faz a devida gestão do código-fonte. E aí o plug final da gerência de configuração é justamente a build. E um ponto-chave é que quando você gera a versão no servidor de build do VSTS, o que acontece? Ele já aplica também uma tag, já aplica um label para aquele código-fonte, né? Então isso te permite recuperar posteriormente a visão daquele código-fonte naquele momento que ele foi construído, tá? Então, se você precisar, por exemplo, recuperar uma versão de aplicação que foi para o cliente, você vai recuperar o código-fonte naquele momento. Então, não precisa se preocupar com o binário. Você está com a proteção que aquele código-fonte foi versionado corretamente e te permite recuperar e fazer até aplicar um hotfix e gerar uma nova versão. O ponto-chave também que eu gosto muito de discutir e ainda tem muita confusão, né? As pessoas confundem a gestão do código-fonte com a gestão da build release, né? A build ele vai gerar um executável. Toda modificação do código ele vai gerar uma nova build. Coloca isso na sua cabeça e usa aquele conceito incremental, né? Cada compilação ele vai lá e adiciona um incremento de versão. Isso é fundamental. Eu vejo até a gente tentando maquiar. Isso vamos dizer, alucinógeno. Modifica uma versão e solta ela com o mesmo ID de versão. Ou seja, isso não funciona, isso só vai te trazer problemas. Cada modificação de código, você tem que gerar uma nova build. De uma visão geral, você já está entendendo o processo de build, e aí a gente tem um segundo conector, que é o conector de release, tá, gente? O processo de release, ele ainda não é muito visível para muita gente. O processo de release consiste em automatizar a publicação dessa build. Então, a partir do momento que você construiu, por exemplo, você está vendo agora ao fundo aqui um prédio muito bonito, tá vendo? Então, a partir do momento que você fez uma construção, a build é a construção. Você está com essa versão desse prédio aí implementada, né? Então, agora você precisa fazer a distribuição. No caso do prédio,
né? Ele vai comercializar, vai jogar numa corretora, ou vários corretores vão vender, fazer todo o canal dele de distribuição. É assim que funciona no prédio. No software, como é que funciona a distribuição? Alguém vai tentar copiar aquele código lá, aquele binário daquela build e jogar em algum lugar, seja no ambiente de teste, homologação, produção e por aí vai. No processo de DevOps, essa distribuição é feita pelo processo de release, né? Então, o processo de release automatiza a distribuição dessa versão. Então, da mesma forma que eu distribuiria as salas desse prédio, o processo de release vai distribuir as versões construídas no serviço de build. Então, em vez de você copiar manualmente, nós temos uma ferramenta chamada Release Manager, que vai se encarregar de orquestrar todo o processo de distribuição das suas versões. Isso é altamente crítico também para o negócio. Você precisa garantir, dentro do teu processo de DevOps, que essa versão que foi construída, digamos a versão 1.0.1, que foi construída no seu processo de build, vai ser promovida corretamente entre todos os seus ambientes. Isso é uma grande novela. É uma loucura, loucura total. As pessoas hoje copiam a versão, não sabem que versão estão copiando, tem que configurar determinadas coisas no ambiente, não configuram, dá pau nas aplicações e aí vira aquele ciclo recursivo assustador de projetos de software, né? Você não sabe exatamente o que está rodando em produção. Então, o processo de release visa estancar com isso. A gente usa automação. Então, a ferramenta de release, ele é o orquestrador principal, né? Ele recebe a versão e cuida desse processo de orquestração. Como é que funciona a orquestração da release, né? Imagina que você criou um ambiente de desenvolvimento, qualidade. Vai chutando aí, mete o nome aí, homologação, pré-prod, produção. Você manda nome aí como você quiser, tá? Usa os comentários aí pra gente interagir. Mas supondo que você tem esses ambientes, em vez de você copiar na mão para cada ambiente desse, o processo de release faz isso para você. Olha que bacana. E aí, assim, a ferramenta de release é o que a gente chama de orquestrador. Ele é como se fosse uma casca em cima para orquestrar o processo. Mas a execução em si da release é feita através de automação de scripts. A gente consegue hoje, e uma das grandes coisas que impulsionam o DevOps é justamente a automação, tá? Então nós temos 3 ferramentas principais que são executadas dentro do processo de release. Nós temos o próprio PowerShell, tá? Que é uma ferramenta de programação da infraestrutura. Então todo desenvolvedor e profissional de TI Pro hoje tem que ter conhecimento do PowerShell. Então, através do PowerShell, você tem uma linguagem de programação para instanciar a sua infraestrutura e provisionar e configurar. Então, imagina que para rodar essa aplicação que você está construindo, você precisa ter uma farm de servidores com IIS, com a versão tal do ASP.NET, com criação de pool lá no IIS, enfim, uma série de setups que você precisa. Todos esses setups, eles vão ser executados através de um script para isso. E esse script você constrói dentro do PowerShell. Outras ferramentas similares que fazem também um trabalho em conjunto é o próprio Puppet e o Chef, tá? Aí, a depender do ambiente, de características específicas, você pode optar por ter o seu script em uma dessas 3 plataformas, né? PowerShell, Puppet e Chef, que são os principais ferramentas de automação. É um dos grandes eixos do DevOps. E em cima disso, nós temos a estratégia mãe, que é o VSTS, e a ferramenta de release do VSTS. Então, a ferramenta de release, você vai provisionar os ambientes, e cada operação nesse ambiente, você vai usar a sua própria ferramenta de execução do script, né? Mas tudo isso, uma vez implementado, você vai tirar rotinas, por exemplo, que eram feitas manualmente. Empresas que têm áreas de infraestrutura, tem profissionais que se encarregam de fazer a cópia, que é o deploy das versões, né? Então, esse deploy dessas versões é feito de forma automatizada através dessas ferramentas. São as ferramentas de script que você vai programar. É louco, eu sei que é louco isso, né?
Imagina você fazer rotinas que você faria manualmente, clicando lá no ícone do Windows, configurando a parada, definindo senha, tá? Tudo isso morreu, galera. Tudo isso agora é automatizado. E o ponto-chave dessa história é o seguinte: a segurança da informação, a definição de um processo único, independência de uma pessoa específica para fazer uma publicação de versão. Parece estranho para você isso? Não é estranho. Isso vai fazer parte da sua vida, tá? Se não está fazendo hoje, vocês estão vivendo algum tipo de conflito, vocês têm dependência, vocês estão publicando versões erradas, e quando você implementa um processo desse de release, você tira toda essa camada manual e transforma em processo automatizado. Então, versões que demorariam até semanas para serem publicadas, são publicadas em segundos através de uma ferramenta automática como essa, sem você precisar conhecer as senhas do ambiente. Então você vai atender normas de governança corporativas. Olha, vamos ficar chique aí. Eu sei que no início você vai incomodar muita gente, tá? É engraçado porque as pessoas têm aquela pegação, a senha é minha, eu não dou para ninguém. E você vai mostrar isso para a sua área de arquitetura corporativa, que você vai estar mais seguro com o processo de automação, porque ninguém vai ter posse de senha. Você vai ter um processo automatizado, auditável e controlável. Somente pessoas autorizadas vão fazer as devidas promoções. Então, o seu time de dev vai soltar um sprint no ambiente de dev. Caso você tenha um time de QA, esse time vai fazer a aprovação. E aí por aí vai. Se você tiver um time de prod ou de homologação, vamos dizer, o usuário, ele vai fazer a aprovação da versão. Então você vai ter a garantia, tá, que aquela versão compilada 1.01 passou por esses ambientes. Se o seu processo não está fazendo isso hoje, você está colocando uma versão em produção que não foi testada, tá? Então colocar uma versão em produção que não foi testada é loucura, tá? Não cai nessa não, porque o risco de problema é muito alto. Então a gente tem hoje tecnologia para mudar o cenário e diminuir os nossos custos. Vocês não têm ideia de quanto custa colocar uma versão errada em produção. Vocês já viram isso aqui no Brasil em algum projeto de vocês? Manda aí nos comentários, tá? Você está participando agora do meu canal de Insights. Eu bato papo sobre software, estratégias, startups. Seja livre para comentar. Eu gostaria de ver os seus comentários sobre essas questões. Se você está participando de algum projeto que tem isso, que planeja ter, tá? Então isso é muito legal. Compartilha comigo. Manda ideias para mim também. Se você gostou do bate-papo, manda um curtir aí, galera. É grátis, ó. Gostou da conversa? Não curtiu também? Fica à vontade, tá? Eu estou aqui para ouvir o seu feedback. A gente está num processo de melhoria contínua, tá? Sugestões são sempre bem-vindas. Compartilha com outros amigos, porque a gente tem que construir um processo de mudança. O DevOps é uma metodologia de transformação. Nós estamos vivendo um momento de transformação digital. Para vocês terem ideia, eu já venho trabalhando com isso quase um pouco mais de 10 anos, desde quando a Microsoft implantou todos os processos de ALM e evoluíram para hoje o processo que a gente tem de DevOps, onde a gente junta justamente desenvolvimento e operações. E quando você fala de build e release, você está envolvendo tanto desenvolvedores quanto os profissionais de TI Pro. A gente tem que acabar com essa briga, né? Então a gente vai programar a nossa infraestrutura, linkar e garantir que a versão construída no seu sprint é a versão que está em produção. Não adianta você me dizer, você hoje não sabe, se você não tem um processo automatizado, você não sabe que a versão que vocês fizeram é a versão que está em produção. Então quando alguém reclamar para você, você não vai nem saber que versão é que está rolando, tá? Então eu quero você, ó, no topo da pirâmide, tá? Junte-se nesse processo de transformação, porque a gente tem a oportunidade, todo mundo, de crescer junto e ir no topo, tá? A tecnologia evoluiu, as estratégias evoluíram e cabe a cada um de vocês, nos seus projetos, iniciar esse processo de transformação, tá? A gente tem que automatizar para reduzir o nosso custo de operação nos projetos de software. Não adianta ficar batendo cabeça, tá? Porque você já tem coisas prontas que resolvem. O nosso trabalho é construir cada vez aplicações mais alinhadas ao negócio e usar metodologias ágeis, processos como o de DevOps,
para baratear o nosso custo operacional do software. Usar testes automatizados e o processo de build e release é a melhor casadinha para juntar tudo isso, né? Nós temos isso pronto dentro do serviço do VSTS. Para você ter ideia, você pode startar o primeiro projeto lá gratuitamente, tá? Até para 5 usuários, e vai pagar especificamente, vai ter horas de compilação de build e vai pagar à medida que você for aumentando o seu projeto. Então, assim, se você está iniciando hoje um projeto, a minha recomendação é começar com um projeto baseado em nuvem, porque hoje a gente tem uma infraestrutura de nuvem promovida pela Microsoft e você pode usar todo o VSTS em nuvem sem precisar instalar, configurar e até gastar tempo administrando o processo de DevOps como um todo. Então, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir a colaboração. Participem nos comentários, para mim é super importante. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. DevOps é o meu dia a dia. Aqui na 2PC a gente trabalha com projetos de DevOps, temos casos interessantes de transformação de clientes que não tinham controle nenhum da operação de software, demoravam dias e dias e hoje conseguem fazer a implantação com qualidade, com segurança e com mudança de mindset, tá? Então eu bato muito nessa tecla de build release porque a gente consegue ter benefícios imediatos, reduzindo problemas que as pessoas acham que são normais, né? Às vezes eu canso de escutar em pessoas na área de software que não, a gente sofre com isso porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Vamos repensar os nossos conceitos, as nossas aplicações, porque a gente pode fazer diferente e ter resultados diferentes. Então, obrigado mais uma vez pela sua colaboração, presença aqui nesse canal de Insights. Se inscreva por aqui, através do Facebook, através do YouTube, no meu canal Ramon Durães, e é um enorme prazer estar batendo esse papo. Se você tem um projeto com algum desafio nesse momento, faça contato, com certeza nós vamos conseguir ajudar vocês na 2PC no processo de transformação digital. O mercado está se moldando e esse é o grande momento também de você modernizar os seus projetos, trazendo insights, trazendo inovação, para que a gente consiga entregar mais software cada vez mais com qualidade, com velocidade, atendendo a toda essa demanda do mercado. Então, nós temos tecnologia para isso, só precisamos aplicar com estratégia para que você tenha os melhores benefícios nos seus projetos. Então, um forte abraço. Se você não tem ainda, crie uma conta no visualstudio.com para que você comece a ter as suas primeiras experiências com o DevOps, tá? A sua primeira conta lá vai ser gratuita, aproveita, suba um projeto seu de teste, um projeto individual, enfim, divirta-se e eu estou à disposição nos comentários para a gente evoluir. Compartilha agora esse bate-papo com um amigo para a gente trocar mais uma ideia com pessoas que estão discutindo o mesmo tema. Forte abraço!